Fala galera, tudo certinho com vocês? Vê só pessoal, hoje nós vamos finalizar o que nós chamamos de Era Vargas. Vê só, a Era Vargas é um períodozinho que vai de 30 a 45, onde o Brasil vai ser governado pelo então presidente Getúlio Vargas por esses 15 anos ininterruptos, tá gente? Vê só, esse governo denominado de Era Vargas, ele é dividido em 3 fases distintas, ok? A primeira fase é o chamado governo provisório, que é aquela fasezinha em que Vargas chega ao poder por meio de um golpe, governa por 4 anos, sem seguir uma constituição, e aí a gente denomina que esse período é o chamado período provisório. A segunda fase do governo Vargas é o chamado período constitucional. Esse período é marcado pelo respeito à Constituição. No ano de 1934, o Brasil vai promulgar uma Constituição e esse período de 34 a 37 é o período que o então Getúlio Vargas ele vai governar seguindo essas regras constitucionais. E a terceira fase do governo Vargas é o chamado Estado Novo, que justamente no Estado Novo é a fase em que Getúlio Vargas vai governar de maneira ditatorial, ou seja, ele vai implantar uma ditadura e vai governar de forma autoritária. Bom, para entender por que Getúlio Vargas vai implantar uma ditadura aqui no ano de 37, a gente tem que fazer uma análise do período constitucional. Por quê? No governo constitucional, Getúlio Vargas ele vai vivenciar a criação de grupos extremistas no nosso país. Grupos de extrema direita e de extrema esquerda. No caso de grupos de extrema direita, eu destaco o integralismo, que tem como principal líder o jornalista Plínio Salgado, tá certo? E de extrema esquerda, eu destaco a chamada ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. E eu tenho como principal líder o nosso amigo Luiz Carlos Prestes. Bom, o que é que vai acontecer? Getúlio Vargas vai superdimensionar a força dessa ANL, ou seja, ele vai superexaltar e vai jogar a ideia de que o Brasil estava correndo sérios riscos de sofrer um golpe de esquerda. E, a partir do momento em que o Brasil estava correndo sérios riscos de sofrer um golpe de esquerda, o Getúlio Vargas ele vai tomar o poder por meio de um golpe. Pode parecer irônico o que eu vou falar, mas com a justificativa de que o Brasil estava correndo riscos de sofrer uma ditadura de esquerda, o Getúlio Vargas, em novembro de 1937, vai dar um golpe no nosso país e tomar o poder com a justificativa que o Brasil estava correndo o risco de sofrer um golpe de esquerda. Então, para solucionar a possibilidade de sofrer um golpe, o próprio Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado em nosso país, ok? Bem, a partir do momento em que Vargas implanta a ditadura no Brasil, ele vai denominar essa ditadura de Estado Novo, tá certo? E a gente vai ter algumas características bem importantes. Uma das primeiras medidas tomadas pelo Getúlio Vargas após tomar o poder no nosso país, implantando uma ditadura, que ele vai denominar de Estado Novo, vai ser uma mudança na Constituição. Como é que vai acontecer essa mudança, professor? Preste atenção. Vargas ele vai ampliar os poderes do Executivo, ou seja, ampliar os poderes do próprio presidente. Esse presidente ele vai ter o poder de dissolver o Congresso, ou seja, ele concentra os poderes da Câmara, dos deputados e dos senadores em suas mãos. Esse presidente agora vai nomear governadores e prefeitos. Um exemplo disso é aqui em Pernambuco. Por exemplo, nesse período do Estado Novo, quem vai governar Pernambuco é um interventor chamado de Agamenon Magalhães. E Agamenon Magalhães ele é nomeado por Vargas. Nós não vamos ter eleições para governador. Vai ter um interventor nomeado pelo presidente, no caso por Getúlio Vargas. Então ele vai ampliar seus poderes, nomeando governadores, prefeitos, dissolvendo o Congresso, concentrando todos os poderes em suas mãos,
não abolindo os partidos políticos, não vão existir partidos políticos durante o Estado Novo, ou seja, nós vamos ter uma ampla concentração de poderes nas mãos do próprio Getúlio Vargas, tá certo? Além disso, como ele vai ampliar seus poderes, tem uma coisa que atenua, né, caminha muito próximo uma coisa da outra, gente, que é o seguinte: normalmente, os grandes líderes políticos, ditatoriais, eles utilizam muito a mídia ao seu favor. Então, no mesmo momento que Vargas cria uma Constituição que amplia seus poderes, que concentra mais poderes em suas mãos, ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Como assim? Ele vai criar um departamento onde vai ter muita propaganda exaltando e falando muito bem do seu governo. Então a gente vai ter essa segunda característica do Getúlio Vargas, que é a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, onde o objetivo mesmo é fazer uma super exaltação dos poderes do presidente, tá certo? Então, vou ter uma Constituição, quando eu vou concentrar amplos poderes nas mãos do presidente. Inclusive essa Constituição, ela é chamada de Constituição Apolaca, porque faz uma referência à Constituição da Polônia, que tinha esse perfil ditatorial. Ao mesmo tempo, ele vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde vai ser responsável por fazer uma imagem muito positiva, muito bacana desse ditador. Beleza, gente? Não esqueçam disso. Com uma ressalva, gente, com uma observação, tá? Não esquece que nos anos 30 e nos anos 40, que é o período do Estado Novo, que vai de 37 a 45, o principal veículo midiático do nosso país era o rádio, tá? Por que eu estou falando isso? Porque Getúlio Vargas vai criar a Voz do Brasil. Ou seja, em um determinado período, o nosso presidente ele vai criar uma hora, como é até hoje, né? Uma hora que seria de 7 às 8, onde o presidente ele vai todo dia, os rádios vão parar as transmissões que eles tinham só para falar do presidente, para fazer uma reflexão do governo e falar bem do presidente. Ele pegou justamente o principal veículo de transmissão da época, que era o rádio, e o horário nobre do rádio, que era das 7 às 8 da noite, para falar muito bem dele. Tá? Então, é um exemplo simples, clássico e objetivo de como o Brasil ele implantou a ditadura e passou a usar o marketing e a propaganda associado às questões ditatoriais, tá ok? Bom, quando a gente fala de Estado Novo, de ditadura, tem dois pontos que a gente não pode dissociar. Primeiro é que o mundo está vivendo grandes ditaduras. E segundo que parte significativa do Estado Novo aqui no Brasil está coincidindo justamente com a Segunda Guerra Mundial. Então eu não tenho como olhar para o Estado Novo sem fazer uma análise, sem tentar entender o que está acontecendo no mundo por conta da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, gente, o que é que vai acontecer? Getúlio Vargas, ele era muito simpático aos governos de ultradireita, o nazi e o fascismo, o nazismo alemão e o fascismo italiano. Ele era muito simpático a esse modelo de governo. Mas Getúlio Vargas estava na América. Então, nesse período de Segunda Guerra Mundial, ser a favor do nazifascismo é ir de encontro aos ideais democráticos estadunidenses. Então, a Segunda Guerra Mundial vai eclodir lá no ano de 1939, e quando a Segunda Guerra Mundial se inicia, o que acontece? O Getúlio Vargas, lá no início da guerra, ele vai ter uma posição de neutralidade. Não esquece disso, tá? Getúlio Vargas ele vai ter uma posição de neutralidade no início da Segunda Guerra Mundial, e ele vai deixar a guerra acontecer. Por quê? Porque ele vai decidir barganhar com a guerra mesmo, ele vai querer ganhar com a guerra. O que vai acontecer é o seguinte, gente. Com o passar dos tempos, vai surgir a necessidade de um posicionamento do Brasil, que não vai ter, ou seja, a guerra se inicia e o Brasil vai ter uma posição de neutralidade. O Brasil ele vai evitar um posicionamento na guerra. Só que a gente vai ter algumas ironias, por exemplo, a galera usava até brincando, né? Existia uma frase muito comum no Brasil da Segunda Guerra Mundial, logo no início, que
era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Ou seja, uma ironia a participação do Brasil numa guerra. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, alguns episódios relacionados ao Brasil na Segunda Guerra Mundial vão acontecer antes do posicionamento do Brasil, como a derrubada de alguns navios brasileiros. Inclusive aqui pertinho da gente, no Rio Grande do Norte, alguns navios serão derrubados e existe hoje, até hoje, um questionamento se quem derrubou esse navio foram submarinos alemães ou os Estados Unidos que derrubaram para que a população brasileira pensasse que foram os alemães para que o Brasil se posicionasse e entrasse aliado aos Estados Unidos. Enfim, isso é uma discussão que fica até hoje aí aberta mesmo e as pessoas até hoje não questionam de fato quem derrubou esses navios brasileiros. O que vai acontecer é o seguinte: Getúlio Vargas ele vai retardar ao máximo a sua entrada na guerra, mas vai chegar no momento em que o Brasil vai ter que se posicionar. Só que Vargas vai decidir barganhar a sua entrada na guerra, tá, gente? Por conta disso, o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial aliado dos Estados Unidos, ou seja, dos aliados, tá certo? Eu botei aqui os aliados, mas principalmente os Estados Unidos. E para entrar na guerra, o Brasil ele vai fazer um acordo com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos irão financiar uma outra característica do Estado Novo, que é a criação, a implantação da indústria de base no Brasil. Ou seja, para o Brasil entrar na guerra, o Brasil faz um acordo com os Estados Unidos e, por consequência, o Brasil vai ter a criação da chamada indústria de base do nosso país. Professor, o que é a indústria de base? Preste atenção. O Brasil era um país rural. Com Getúlio Vargas, o Brasil inicia o processo de industrialização. Então, para ter um parque industrial, eu tenho que ter a indústria de base. A indústria, por exemplo, é a indústria da siderurgia. Eu não posso ter uma indústria, um processo de industrialização amplo se eu não tenho uma base. Se eu não tenho siderúrgicas, se eu não tenho uma extração de ferro como a Vale do Rio Doce. Então, para a criação do processo industrial brasileiro, o Brasil vai ter o início da industrialização, que nós chamamos de indústria de base. E para criar a indústria de base no Brasil, Getúlio Vargas faz um acordo com os Estados Unidos, entra na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos e, por consequência, os Estados Unidos financiam a implantação da indústria de base no Brasil. Aí você pode me perguntar, por que os Estados Unidos estavam tão preocupados com o Brasil entrar na guerra? São duas leituras, tá, gente? Leitura 1, no ápice da guerra, não seria interessante ter, por exemplo, o Brasil associado à Alemanha e Itália. Então seria uma catástrofe para os Estados Unidos. E segundo, porque nesse período da guerra, 43, 44, era muito importante ter mais aliados. Então o Brasil ele vai entrar na guerra ao lado dos Estados Unidos, e eu sempre falo que o Brasil teve uma participação honrosa na guerra, né? O Brasil ele vai vencer algumas batalhas. Eu até destaco a Batalha do Monte Castelo, mas também vai ter alguns episódios cômicos, né? Vai ter alguns episódios engraçados, né? Como entrar em guerra com ninguém, ficar abraçado no litoral lá, com medo de uma baleia encalhada no mar e trocar bala com aquela baleia encalhada pensando que eram soldados alemães. Mas, de maneira geral, o Brasil vai ter uma participação, digamos assim, honrosa na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, cabe muito essa reflexão. E o lema do Brasil na guerra, literalmente, como as pessoas diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, o Brasil colocou como o seu lema na guerra a cobra fumando, tá? E a Batalha do Monte Castelo contra tropas italianas foi uma das batalhas em destaque com participação de soldados brasileiros. Mas tem um fato muito interessante, gente. Vargas era um ditador. O perfil político de Vargas, ele tinha um link muito maior com os governos da Itália e da Alemanha do que os governos estadunidenses. O que vai acontecer é o seguinte: no ano de 1945, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim. E, por consequência disso, esses governos com perfis totalitários,
eles vão passar a ser questionados no mundo inteiro. Então, por pressão do pós-guerra, qual é a pressão do pós-guerra? Principalmente aqui no lado ocidental do mundo. Por pressão de criar uma democracia plena, Getúlio Vargas, após a Segunda Guerra Mundial, vai fazer com que seu governo ditatorial entre em atrito e chegue ao fim. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esse governo de Vargas, ditatorial, ele vai meio que ficar incoerente com o que vai acontecer no mundo e o Estado Novo vai chegar ao fim no Brasil. Só que esse fim do Estado Novo vai ocorrer por o chamado golpe branco. Por que golpe branco? O exército vai tomar o poder e vai marcar novas eleições. Mas não vai ter violência, não vai ter atrito, não vai ter truculência. Então, como o fim do Estado Novo, ele vai ser um fim que não vai ter truculência, atrito e tal, a gente diz que ele chega ao fim por meio de um golpe branco. Não esquece de associar o fim do Estado Novo ao modelo político que o mundo passou a questionar após o fim da Segunda Guerra. Então é meio que o Estado Novo entrasse, o modelo político de Vargas entrasse em desuso naquele contexto que se pedia muita democracia, tá? Bom, gente, e a outra curiosidade é que Vargas sai muito popular, tá certo? Vargas sai do Estado Novo, sai em 45 como o político mais popular do Brasil. Inclusive, tem até uma curiosidade. Nas eleições seguintes, na primeira eleição que vai acontecer lá em 46, qualquer candidato poderia se candidatar a deputado e senador em vários estados. E Vargas ele vai se candidatar a deputado e senador em vários estados para testar a sua popularidade, como no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. E a curiosidade é que ele vai ser eleito em todos os estados que ele se candidate. No final ele vai optar pelo Rio Grande do Sul, assumir um cargo lá, porque era o seu estado de origem. Bom, vamos lá, vou fazer um resuminho aqui para vocês para não ter aperreio. A terceira fase da chamada Era Vargas é o chamado Estado Novo, período em que o Brasil é governado de forma ditatorial pelo Getúlio Vargas, onde ele vai concentrar amplos poderes em suas mãos. Para manter um marketing positivo, ele vai criar o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, tá certo? Onde eu destaco aqui a Voz do Brasil, né? Não tenho como desassociar o Estado Novo com a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Onde o Brasil vai, a priori, retardar sua entrada na guerra, mas vai terminar entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos, ou seja, ao lado dos aliados, tá certo? O Brasil vai barganhar sua entrada na guerra e, para entrar na guerra, os Estados Unidos vão financiar no Brasil a chamada indústria de base. Mas, com o final da Segunda Guerra, o modelo ditatorial de Getúlio Vargas, ele meio que vai entrar em atrito na contramão do que está acontecendo no mundo. Consequência disso, o governo dele acaba por meio de um golpe branco, porque os militares tomam o poder para formar e para que aconteçam novas eleições, mas sem truculência, sem atrito, daí o termo golpe branco. E aí o ano de 1945, que é o ano que acaba a Segunda Guerra Mundial, também é marcado pelo fim da Era Vargas. Mas nós sabemos que Vargas posteriormente volta a comandar a presidência do nosso país. Beleza, gente? Tchau, tchau. Fiquem na paz.